Alia, olha, eu sinto muito, mas eu tô com uma raiva de você. Alia, eu concordo que a Marinette não deva mentir pras pessoas, mas se ela decidiu fazer isso, ela que lide com as próprias consequências. Tu não acreditando na história que a Marinette te contou de que ele ajudou a salvar, tá bom, beleza. Mas aí você descobre por conta própria o que aconteceu e você fica brava com ela por ela ter omitido de você. Com licença. Eu acho que a Marinette devia contar todas as realidades que ela viveu, o que ela se lembra, pra ver qual que seria a reação dela, sinceramente. Quando a Alia descobriu por causa de um akumatizado, ela fez um chilique falando que ela não queria ter que contar a mentira pro Adrien, mas agora ela vai ter que contar a mentira pro Adrien porque ela começou a mentir primeiro e ela não deveria ter mentido porque era o Adrien que deveria saber, essa é o direito de escolha dele. Quando ela vê que em uma realidade o Cat Noir manipulado pelo Monark, ele vira o Cat Blanc. Quando ela tenta contar pro Luca o que aconteceu e a mentira que ela contou, e aí ele simplesmente pede o Miraculous dela pra resolver o problema de não ser ela só tendo reação negativa com as coisas que ela tá querendo revelar, e aí você fica brava porque ela te omite isso aí? É claro que ela ia omitir. Vê a história de vida do Adrien também, cara. Não é só contar a verdade que tudo vai resolver. A mãe dele morreu quando ele era criança, o pai dele ignorou ele a adolescência inteira a partir da morte dela. Aí, magicamente, ela vai contar que o pai dele era um vilão e que a mãe dele morreu pra dar luz pra ele e que ele tava usando a Natalie como cúmplice. E aí, é verdade, ele é um City monstro, ele é um ser humano. Contar tudo isso pra ele vai ser assim, fichinha. Ele vai ficar super feliz em saber. Ele não vai ter nenhuma figura paterna, materna, adulta perto dele. Os avós dele são ruins. Fora a parte que a mãe tava no porão, que ele se matou e levou a esposa junto. Tô falando que as decisões da vida dela tá certa? Claro que não. Não vou cobrar tanta maturidade de uma pessoa que só tem 15, 14 anos. Mas assim, pra uma pessoa que recebeu esse tanto de responsabilidade, com uma idade tão nova, e que a única instrução que ela teve foi não conta pra ninguém, eu acho que ela só vai seguir essa instrução, né? Também, Alia, vamos olhar pela perspectiva de outra pessoa, tá? Um velho aleatório para ela na rua e decide que ela vai ser a nova heroína de Paris. Porque ela deve recuperar o Miraculous que ele perdeu na juventude dela. Tipo assim, minha vida inteira eu só fiquei parada esperando o dia que acontecesse que ele usasse o Miraculous novamente. E agora que eu tô velho demais, o problema é seu. Não treinou ninguém a vida dele inteira, que ele já viveu 100 anos. E agora vai jogar isso aí sem explicar nada pra uma menina. Aí ele é encurralado em uma das situações pelo vilão que tá usando o Miraculous que ele perdeu. E aí ele simplesmente vai lá e dá toda a responsabilidade de todos os Miraculous pra menina lá, porque senão o vilão ia pegar todos os Miraculous. Novamente sem instrução nenhuma, e ele perde a memória e não consegue instruir ela de novo. Aí ela tem que lidar com um cara adulto, barbado, de mais de 50 anos, querendo pegar Miraculous de duas crianças de 14 anos, sozinha, sem contar com ninguém. E aí quando ela quer contar pra alguém, a pessoa fica julgando ela. Pô, isso tudo é falta de comunicação. Ou seja, isso tudo é culpa do Mestre Fu. Pronto.